Olá, boa Olá, noite. boa noite, Fernanda. Tudo bem? Tudo bem? Você fala da onde? Eu falo de Niterói, no Rio de Janeiro. Ok. Então me diz uma coisa, Fernanda. Qual é a situação que você quer trabalhar? Assim, eu anotei, eu tenho percebido que essa crença que eu tenho, ela acaba trazendo muitas situações que acabam validando isso que eu penso, né? E aí eu fui buscando, assim, da onde poderia ter sido esse início. E aí a situação, assim, que eu lembrei foi na minha infância. Assim, meu pai tem um irmão, e aí eu sempre Primeira coisa acho. que deixa eu só te perguntar uma coisa antes. Qual é a crença que você... A, então, a crença que eu identifiquei é um sentimento de inferioridade, que eu não sou boa o bastante, que eu não sou capaz de fazer as coisas, de que. Sabe assim, quando você sente uma impostora? Que você não é boa o Uhum, bastante? E aí, com uhum, isso, acabava que eu me sabotava. Por exemplo, se eu conseguisse um trabalho que pagasse bem, sempre acontecia alguma coisa e aí eu perdia esse dinheiro, entendeu? Aí agora eu estou trabalhando como subcontratada. Aí o primeiro contrato que eu fiz, eu ia ganhar muito dinheiro. Aí passou um tempo, a pessoa teve que revisar o valor e tipo caiu pela metade. E aí, uhum. e Quando assim, eu parece me que vai ganhar um sinto. negócio bom, não acontece. É, e aí, quando acontece isso, eu me sinto assim, eu fico feliz, mas ao mesmo tempo eu começo a ficar desconfortável, que eu viro assim, gente, eu não mereço, assim, não é de merecer de pessoa, assim, mas não merecer porque eu não me acho boa o suficiente, uma profissional capacitada para isso, sabe? E aí, quando volta pro valor baixo, eu me sinto mal, mas acaba me dando um conforto dentro, sabe? Porque, Uhum, uhum. assim, eu viro assim, não era porque eu não era capaz. Então, é isso. Essa é a crença. Entendi, entendi. Interessante. Então, só fazer alguns comentários sobre isso, antes da gente investigar, né? Quem está assistindo aqui, tenho certeza que várias pessoas vão se identificar com esse sentimento, né, de não ser bom o suficiente, ou de achar que não está preparado o suficiente para isso. E por mais que a pessoa faça cursos profissionais que preparam ela intelectualmente para aquilo, mais que ela tenha todas as especializações, todos os cursos, doutorado, sei lá, pode ser o que for, vai sempre ficar uma sensação de que não é o suficiente ainda, que não está preparado o suficiente, porque esse problema, na maioria das vezes, está na autoestima, não está no preparo intelectual. Então você nunca vai conseguir suprir a sensação de não ser bom o suficiente com preparo intelectual. Então por isso que tem que buscar essa cura emocional mais profunda lá do passado para acabar com esse sentimento de não ser bom o suficiente. Então isso é isso que você está fazendo nesse momento. Então acredito que várias pessoas passam por isso, né? A sensação de impostor, síndrome do impostor, que é as pessoas vão descobrir quem eu sou, as pessoas me acham inteligente, mas eu não sou, elas vão descobrir a qualquer momento que eu sou uma farsa. É um sentimento bem comum, que pode ser mais ou menos intenso em várias pessoas, mas ele acontece com frequência. E é isso, né? Todo mundo me vê como inteligente, todo mundo me julga como competente, mas eu sei que eu não sou assim, eu não me acho isso, e talvez as pessoas vão descobrir isso em algum momento. E aí, se eu me sinto assim, e eu entro numa situação profissional onde eu vou ganhar muito bem, podem acontecer algumas coisas. Pode ser que eu perca sempre, de alguma forma eu perco ou sou demitido, ou reveio um contrato, ou sei lá, o que acontece alguma coisa que eu não consigo aquele patamar financeiro que seria compatível, né, com a minha capacidade, com a minha competência, eu volto para o que é compatível com o que eu sinto internamente dentro de mim, então baixa aquilo, ou a pessoa ganha o dinheiro e esse dinheiro evapora. Ela ganha, mas ela nunca consegue usufruir daquilo. Então vamos supor, a pessoa pode ganhar 20 mil reais por mês e ela vive como uma pessoa que ganha 5 mil, porque o dinheiro dela vai embora com investimento ruim, prejuízo inesperado, empréstimo não pagam, ou então há uma doença, ou então coisa quebra, e a pessoa fala, nossa, eu ganho bem, mas eu não consigo viver bem com esse dinheiro, não consigo viver como uma pessoa que ganha esse salário, porque o não merecimento dentro dela faz com que ela perca aquilo. Então,
são várias manifestações, né, que podem acontecer para a pessoa não usufruir. Então, no seu caso, tem sido perder, né? Conquista, às vezes, aí perde. E aí, assim, aquele a mais que você ganharia trazia um desconforto. Pode ser bom, mas trazia um desconforto. Então, vai para um patamar agora que você se sente, de alguma forma, confortável. Mas o seu racional gostaria de ter mais, né? O seu intelecto queria ter mais, mas as crenças não permitem ainda. Mas vamos lá, vamos trabalhar isso para ver se a gente consegue virar essa chave, né? Então é isso. Então me fala aí da situação que você encontrou, né? E toda crença limitante, ela é oriunda de experiências que nós vivemos no passado. Podem ser coisas que a gente experienciou, coisas que eu vivenciei, um trauma, uma situação qualquer na minha infância, ou sei lá, na minha adolescência, na minha vida adulta. Pode ser algo que eu ouvi de alguém, pode ser algo que eu apenas testemunhei, eu não vivenciei aquilo, mas eu vi na vida de outra pessoa, de uma pessoa importante, e de repente aquela crença eu absorvi para mim. Então vamos lá. Fala então da situação específica que você ia contar. A situação foi que, assim, meu pai tem um irmão, e aí o pai deles, que é o meu avô, tinha uma empresa, e daí meu pai, ele não quis ficar trabalhando na empresa, ele que era uma cidade pequena, daí ele resolveu ir para a cidade maior estudar, e aí esse meu tio ficou lá, e ele, assim, tinha uma situação financeira muito melhor do que a minha família, e a gente se via regularmente nos finais de semana. E aí eu lembro que isso era tipo década de 80, eu era muito pequeno, tinha tipo uns 5 anos, 6 anos. E aí naquela época era muito difícil você viajar para fora do país, né? Era uma coisa cara. E aí esse meu tio ia com a família e tal. E aí eu me lembro muito bem assim dele, uma vez que ele voltou da Disney, ele trouxe muita coisa para mim, para minha irmã. E assim, eu ficava com aquilo assim, gente, sabe, isso é tão longe de mim, isso é tão. E aí eu fui me sentindo assim, incapaz, inferior, sabe? E eu acho também que isso era muito da minha mãe. Minha mãe, ela tem muito de se sentir assim, inferior perto dos outros. Então eu acho que eu peguei essa crença dela, sabe? Então eu lembro muito bem, assim, de eu na casa desse meu tio, vendo tudo que a família vivia e eu achava que aquilo era muito distante pra mim, sabe? Que eu nunca ia ter. Então aquilo me dava uma tristeza, sabe? Eu até anotei que quando eu lembro disso, me dá uma tensão no corpo, assim, sabe? Parece uma descarga de alguma, não sei, me tensiona. E me deixa triste, né? Porque eu lembro que não era legal aquilo. Então, descreve a cena. Onde é que você está? Você está de fora? Você está dentro da cena? Você está assistindo? Como é que é? Eu me vejo eu pequena, eu criança, passando, né, dentro da casa deles e ouvindo eles contando as coisas e tal. Eu me lembro de eu passando e pegando as informações, sabe? Porque eu era bem pequena, eu devia ter uns 6 anos. Você está assistindo de fora ou você está se vendo como se você estivesse dentro, assim, olhando tudo Dentro. dentro da cena? Então tem 6 anos, mais ou menos. Uhum. Qual o principal sentimento que surge? É tristeza? É, a tristeza. Onde Sentimento é de que aparece no corpo? inferioridade, assim. Parece que assim. Em Tipo forma uma de tensão, é tensão. isso? É. Tá bom. Então vamos lá. Vamos começar a fazer FT. E todo mundo que está aqui assistindo acompanha junto aqui, fazendo também os toques para a gente liberando aí as crenças e emoções. Vamos lá. Mesmo que eu sinta Mesmo que eu sinta essa tensão no meu corpo, essa tensão no meu corpo, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta nesse momento Mesmo que eu sinta nesse momento uma tristeza, uma tristeza. quando eu lembro dessa cena, Quando eu lembro dessa cena, lá da minha infância. lá da minha infância. Vamos lá. Eu sinto uma tristeza, Eu sinto uma tristeza, eu sinto um travamento no meu corpo. eu sinto um travamento no meu corpo. Eu me vejo naquela cena com 6 anos, Quando me vejo naquela cena com 6 anos, me sentindo inferior, me sentindo inferior, ouvindo aquelas conversas ouvindo aquelas conversas, e pensando que aquilo era muito distante da minha realidade. pensando que aquilo era muito distante da minha realidade. Eu me sentia inferior. Eu me sentia inferior. Aquilo era muito desconfortável para mim. Aquilo era muito desconfortável para mim.
Até agora, quando eu lembro dessa cena, Até agora, quando eu lembro dessa cena, eu sinto uma tristeza, sinto uma tristeza, um travamento no meu corpo. um travamento no meu corpo. Eu fiquei com essa ideia E eu fiquei com essa ideia de que eu não sou boa o suficiente, de que eu não sou boa o suficiente. por mais preparada que eu esteja intelectualmente. Por mais preparada que eu esteja intelectualmente, Parece que eu não sou boa o suficiente. parece que eu não sou boa o suficiente. Isso. Vamos parar um pouquinho agora, tá? Volta de novo na cena. Para quem está assistindo, né? É interessante observar os sinais, né? Bocejar, por exemplo, suspirar, é uma coisa muito comum de acontecer quando a gente faz EFT. O que é que surgiu agora? Foi um alívio. Alívio? Essa última fala que você falou, parece que foi aqui dentro, sabe? Uhum. Qual foi a última fala? De que eu não sou boa o suficiente. Isso veio aqui dentro, parece que ecoou aqui dentro, sabe? E depois saiu. Uhum. Volta nessa mesma cena que você me contou e me fala como é que ela está agora para você. Se está causando tristeza, sensação ruim Eu no me vejo mais corpo. feliz. Você está de fora vendo você, Eu me só vejo que com menos você. preocupada. Uhum. É interessante isso também, quando a gente faz EFT para uma cena que a gente estava muito triste, ou sei lá, com emoção muito negativa na época, à medida que vai limpando, a tendência é a gente ver a cena de uma forma diferente até, né? Então o semblante fica diferente para a pessoa, a memória. Mas ainda tem alguma tristeza? O que é que você sente agora ao lembrar da cena? É engraçado, parece que a cena veio, parece, na minha cabeça e eu tô passando meio que saltitando, sabe? Para outra Coisa de cena? criança mesmo. Ah, você está brincando, é isso? Parece que eu tô na mesma cena, só que eu tô passando saltitando, assim. Sem me Como se estivesse importar feliz na cena. muito. É, Uhum. Surge algum desconforto, ainda que seja pequeno, ao lembrar dessa cena específica? ainda. Porque ainda me sinto longe de poder fazer alguma coisa assim legal. Então vamos lá. E qual é a sensação que surge no corpo? Você consegue perceber? Eu me sinto, assim, um pouco. Tá tenso, mas tá ficando um pouco melhor. Mas eu tô me sentindo, assim, pelo meio, aqui, assim, tá me dando uma tremedeira, assim. Tá bom. Então vamos lá. Bota no pão do karatê. Mesmo que aquela realidade Mesmo que aquela realidade pareça muito distante para mim, pareça muito distante pra mim, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que naquele momento Mesmo que naquele momento eu tenha me sentido inferior eu tenha me sentido inferior e distante daquela realidade, e distante daquela realidade, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Naquele momento eu me senti inferior. Naquele momento eu me senti inferior, Aquela realidade parecia distante para mim. aquela realidade parecia distante pra mim, E reforçou uma sensação reforçou uma sensação de que eu não sou bom o suficiente. de que eu não sou boa o suficiente. Eu não sou bom o suficiente. Eu não sou boa o suficiente. Foi isso que eu entendi naquele momento. Foi isso que eu entendi naquele momento. Vendo coisas tão distantes da minha realidade. Vendo coisas tão distantes da minha realidade. Parecia que aquilo não era para mim. Parecia que aquilo não era pra mim. E foi reforçando essa crença. E eu fui reforçando essa crença. Eu não sou bom o suficiente. Eu não sou boa o suficiente. Desde criança que eu tenho esse pensamento dentro de mim. Desde criança que eu tenho esse pensamento dentro de mim. De que eu não sou bom o suficiente. De que eu não sou boa o suficiente. Isso aparece na minha vida profissional. Isso aparece na minha vida profissional. No lado financeiro. No lado financeiro.
Vamos parar um pouquinho agora para investigar de novo. Volta lá na cena e observa. Já diminuiu. Aquele peso, aquela tristeza diminuiu. Procura se tem alguma sensação ruim ainda, negativa, mesmo que seja menos intensa naquela cena. Lembra do que eles falaram, a conversa que teve. Assim, eu senti um pouquinho de raiva também. Eu acho que ainda. Raiva do quê? Uma raiva do que o outro tem e você não tem, sabe? E isso ainda sinto um pouco. Quando lembra da cena? Quando lembra de É. alguma parte específica da cena? Qual o momento mais específico que aparece para você? Assim, da minha tia contando, assim, detalhes, experiências. Nessa hora. Você está vendo a cena? Você está vendo a cena você criança sentindo isso ou você agora adulta olhando Agora. isso sentindo raiva? Agora. Certo. Então por que eu faço tantas perguntas para ver esses detalhes, né? Porque quanto mais eu entendo o que está acontecendo emocionalmente, mais fácil fica de investigar e de ver se está mudando, se a coisa está evoluindo para uma outra emoção. Então veja, antes o sentimento era naquela criança ali. Agora sou eu adulta sentindo essa raiva. É diferente do que estava antes, né? Então vamos lá. Mesmo que eu sinta essa raiva, Mesmo que eu sinta essa raiva, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta essa raiva, Mesmo que eu sinta essa raiva, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Quando eu lembro daquelas conversas, Quando eu lembro daquelas conversas, eu sinto raiva. eu sinto raiva. Eu sinto raiva. Eu sinto raiva. Vai tocando nos pontinhos e vai me falando, você sente raiva por quê? Qual é a razão? Eu sinto raiva porque eu não me sinto capaz de ter aquilo. Não me sinto boa o suficiente por receber tanta coisa. Não me sinto boa o suficiente para que os outros acreditem em mim, confiem em mim. Eu acho que eu vou desapontar os outros. Eu tenho medo. É um medo de ser descoberta, é um medo do julgamento. É algo que me trava. E naquela cena específica, era sua tia que estava falando alguma coisa, não é isso? Isso. Você consegue lembrar o que era que ela estava falando, que traz, que puxa esse gatilho da raiva? Era algo dela tá falando que de estar criticando alguma coisa que ela tenha vivido. E que pra mim era assim, uma experiência maravilhosa, mas que ela tava criticando. Ela estava E criticando, eu não entendia isso. Ela ela estava criticava, reclamando de uma situação, é isso? reclamando de alguma situação que ela tenha vivido, não sei, fora do país. E eu não entendia aquilo, porque deveria ser uma experiência boa. E ela tava criticando, reclamando. Então, assim, na minha cabeça, acho que eu pensava que, né, eu gostaria de ir de qualquer maneira e ela tá reclamando. Pensava mais ou menos Ok. assim. Vamos parar um pouquinho de novo para a gente investigar? Então é isso, volta de novo a pensar na cena. Observa se a raiva está presente, se mudou para algum outro sentimento. Agora eu só observo. Surge alguma raiva ainda? Não, Surge algum sentimento de inferioridade nessa cena específica? não. Não, me sinto Essa, agora igual.
Então, geralmente o sentimento de inferioridade, ele vai ser fortalecido e criado por várias situações que a gente viveu, várias experiências que a gente viveu. Então, eu limpo uma situação, depois eu vou buscar outra, depois eu vou buscar outra, e esse sentimento de inferioridade ele vai se dissolvendo pouco a pouco. Ele vai tem uma hora que ele vai desaparecer, tá? Tem uma hora que ele desaparece por completo. Mesmo que você não vá limpar todos os eventos que você viveu, até porque a gente nunca vai conseguir lembrar de todos, mas quando a gente limpa uma quantidade razoável desses eventos, a quantidade não precisa nem ser tão... Vamos supor que a gente tenha vivido 200 eventos que confirmaram a inferioridade. Às vezes você limpa 3, 4, 5 e aquele sentimento todo ele se dissolve. Né? Porque os eventos eles se repetem, são muito parecidos, então aquilo tem uma coisa em comum. De forma que você trata 3, 4, 5, aquilo vai perdendo o sentido, tá? Então eu queria saber se você tem uma outra lembrança que traga isso agora para você, pra gente tratar. Que Tem tenha... uma mais recente. Pode falar. Eu trabalho como subcontratada e aí eu tenho um número certo de clientes. E aí, assim, eu cuidava de uma cliente e ela era só elogios. E aí, de repente, eu tive que... E assim, eu não estava me sentindo confortável com o valor que eu estava recebendo. Tava sentindo que era demais pelo trabalho que eu estava fazendo, sabe? Que era um trabalho que eu considero fácil e que Uhum. qualquer um poderia fazer. Então, assim, eu já estava me deixando inferior aos outros. E aí acabou tendo uma parte que essa cliente não gostou mais. E aí a pessoa da empresa veio e me criticou. E aí aquela hora foi tipo assim, sabe? Tipo, validou tudo que eu tava achando, entendeu? Tipo, que eu não era boa, que eu era uma impostora, que eu não devia estar fazendo aquilo, que qualquer um poderia estar fazendo aquilo no meu lugar. E Uhum. aquilo, assim, isso foi, deve ter umas 3 semanas, assim. Na hora foi aquilo tudo. E aí depois, aí a cliente acabou saindo. E aí depois eu pensando na situação, eu vi que o que tinha acontecido tinha falado muito mais sobre a cliente do que sobre mim, sabe? Porque ela tinha Uhum. reclamado de coisas que não era para reclamar. No final, ela saiu, terminou o contrato dela, ela não quis renovar. E assim, racionalmente eu consigo ver que eu tenho meu valor, que foi um trabalho bem feito. Mas mesmo assim eu me senti mais confortável quando o valor que eu recebia diminuiu. Uhum. Entendi. Enquanto não curar essa coisa da inferioridade, vai acabar atraindo e criando mais situações assim, né? A gente acaba, de forma inconsciente, fazendo escolhas, se permitindo, escolhendo situações, e a situação se repete, a situação se repete. A vida da pessoa fica um ciclo de repetição, de autossabotagem, né? Sempre. Mas vamos lá, vamos trabalhar essa cena então, tá? Então, me fala, né, qual é o momento assim que mais incomoda você, qual é a parte, qual é a situação na sua lembrança que mais traz sentimento negativo para você, dessa experiência que você relatou. Foram as críticas. Quais foram as críticas? Foram as críticas de que tinha tipo as regras, né, para trabalhar com esse cliente e eu não prestei atenção em todas as regras. E aí eu tinha deixado um furo. E aí foi uma crítica porque, assim, me bateu muito porque foi num dia que eu tava com muito volume de trabalho. Isso era sabido por todo mundo que trabalhava comigo. E assim, foi uma coisa que passou porque eu tinha que entregar muita coisa junto. E aí Uhum. aquela crítica me fez mal, porque é ruim, né, a gente ser criticado, ainda mais na frente, né, de todo mundo que você trabalha. E às vezes a pessoa que tá falando levou uma bronca maior do que a que você tá levando. Então ela só tá passando e tá passando com raiva, então não achei que foi da melhor forma possível que foi passado para mim. E,
E foi isso, acho que foi mais isso, assim, ser criticada na frente do grupo, sabe? Tá? Então, uma situação onde você foi criticada na frente do grupo. E o que é que você sente agora ao lembrar disso? Olha, como foi recentemente, e depois eu trabalhei, eu mesma trabalhei em cima, hoje eu vejo como um aprendizado, sabe? De fato, assim, aquela dor, aquela angústia, eu não sinto mais. Mas ficou o rancor da pessoa que trabalha comigo, que falou assim comigo. Ficou o rancor. Mas ficou o quê? O rancor. Ficou o rancor. Tá. Rancor pelo... Qual é a razão do rancor? Pelo jeito que ela falou. E qual foi o jeito que ela falou? Ela falou de uma maneira grossa. Repete, você pode repetir o que ela falou pra você? Ai, não lembro mesmo. Não lembro mesmo, mas foi coisas tipo, você já sabia, você sabe das coisas que ela pede pra gente e você não atentou pra esses detalhes. Foi algo assim, sabe? Vamos lá então. Batendo contato. Mesmo que eu sinta esse rancor Mesmo que eu sinta esse rancor, pela forma como ela falou comigo, pela forma como ela falou comigo, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta esse rancor Mesmo que eu sinta esse rancor, pela falta de compreensão, pela falta de compreensão, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Todo mundo sabia naquele momento Todo mundo sabia naquele momento. que eu tinha muito volume de trabalho para entregar. Eu tinha muito volume de trabalho para entregar. E ainda assim, E ainda assim, não houve nenhuma compreensão, não houve nenhuma compreensão, nenhuma tolerância comigo. nenhuma tolerância comigo. E eu fui criticado de uma maneira E eu fui criticada de uma maneira que eu me senti muito desconfortável que eu me senti muito desconfortável na frente de outras pessoas. na frente de outras pessoas. Eu sinto um rancor Eu sinto rancor pela forma como ela falou comigo. pela forma como ela falou comigo. Eu sinto um rancor Eu sinto rancor pela forma como ela falou comigo. pela forma como ela falou comigo. Até hoje, quando eu lembro da cena, Até hoje, quando eu lembro da cena, eu sinto rancor, eu sinto rancor. eu sinto raiva. Eu sinto raiva. Foi injusto. Foi injusto. Ela não foi compreensiva. Ela não foi compreensiva. Não levou em conta Não levou em conta o volume de trabalho. o volume de trabalho. Falou de um jeito que eu não gostei. E falou de um jeito que eu não gostei. Como é que você sentiu agora? Ai, parece que deu uma aliviada assim no peito. Eu tava com uma dor nas costas e melhorou. Uma pressão assim nas costas e melhorou. Muito bom, né? Então a gente fica carregando esses lixos emocionais e vai dando isso mesmo, vai dando dor nas costas, vai dando insônia, atrapalhando não só a parte emocional e financeira, mas a parte física também, né? Que alívio que me... Então quero que você lembre de novo dessa pessoa do seu trabalho. Lembra bem dela. Volta lá na cena. Lembra do que ela falou, a forma como ela falou, a expressão do rosto dela na hora que ela falou para você. O tom que ela falou. Né? Se foi de acusação, se foi o olhar que ela fez. Ver todos os detalhes, como é que ela se expressou. E ver como é que você se sente agora lembrando disso. Eu olho já, parece que eu tô distante, sabe? Não me envolvo muito no sentimento, já tô mais neutra. Vem algum sentimento negativo ainda, mesmo que seja menor? Não. Vem um sentimento de responsabilidade, de que era minha responsabilidade. Eu errei, mas não me sinto culpada. Eu penso nisso, E de vem... que E, acertei tantas vezes, errei uma. Acho que todo mundo pode fazer isso, né?
Uhum. E tudo bem ela ter falado da forma que ela falou para você? Houve algum julgamento ainda pela forma como ela falou? Acho que tudo bem. Ok. Vamos falar isso enquanto a gente faz EFT, tá? Só para, depois que limpa assim a negatividade, dá pra gente falar sobre essa compreensão que está surgindo aí, reforçar isso, tá? Então vamos lá. Começa aqui no topo da cabeça, tá? Mesmo que ela tenha Mesmo que se ela tenha expressado se expressado de uma maneira de uma maneira agressiva agressiva ou julgadora, ou julgadora, eu escolho entender eu escolho entender que ela também estava sob muita pressão. que ela também estava sob muita pressão. É verdade isso que eu estou falando? É verdade. E mesmo que eu tenha errado naquele Mesmo momento, que eu tenha errado naquele momento, eu me perdoo. eu me perdoo. Eu acertei tantas vezes Eu acertei tantas vezes e cometi um erro nesse momento de e pressão. cometi um erro nesse momento de pressão. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu perdoo a minha colega de trabalho. Eu perdoo a minha colega de trabalho. Perdoo qualquer pessoa envolvida nessa situação. Perdoo qualquer pessoa envolvida nessa situação. Perdoo o sentimento de inferioridade que fica dentro de mim. Perdoo o sentimento de inferioridade que fica dentro de mim, Me trazendo essas reações, me trazendo essas reações, que são oportunidades que são oportunidades para eu enxergar esses sentimentos para eu enxergar esses sentimentos e poder curar, e poder curar, como eu estou fazendo agora nesse momento. como eu estou fazendo agora nesse momento. Surgiu alguma coisa para você? Sentiu alguma coisa? Senti aqui um alívio. Parece Então estar tinha alguma aliviando coisa ainda, mais. né? Parece que vai aliviando mais. Das coisas que eu falei, teve algo que travou, que não sou verdadeiro para você? Não, Ou eu fluiu sou bem? bem verdadeiro, fui bem. Então olhe de novo para ela, para a situação, o que aconteceu, e me fala como é que você está sentindo. Me aparece compreensão. Compreensão da situação toda. Ontem eu comentei sobre isso, né? Que quando a gente faz EFT para limpar a emoção da cena, e a gente consegue fazer um trabalho bem aprofundado na cena, a gente vai chegar em sentimentos de aceitação, perdão, compreensão, gratidão, paz interior. Então a gente faz a técnica, vai limpando até que não sobre nenhuma negatividade, nada. E aí quando você procura o que é que você está sentindo, você vai chegar nesse lugar de aceitação, compreensão, gratidão, aprendizado. Puxa vida, não foi uma experiência de aprendizado para mim. E aí surge até uma gratidão por isso, porque eu aprendi com aquela experiência. Então é isso que a gente faz, né? Vai limpando cada cena e vai chegando nesse sentimento até que vai chegar um ponto que eu não consigo mais encontrar situações onde eu me sinto inferior. Vai ficar muito difícil eu encontrar. Nossa, como é difícil agora trazer uma memória que traga esse sentimento. E aí você vai ver que quando chegar nesse ponto, a sua autoestima ela já melhorou muito. Ela já deu um salto de qualidade ao fazer essa limpeza. Agora eu queria testar uma frase com você, tá? Pra gente ver como é que você está evoluindo agora, nesse momento, tá? Uhum. Repete para mim assim: eu não sou boa o suficiente para ganhar aquele X que eu ganhava naquela. Então repete isso, tá? Eu não sou boa o suficiente para ganhar aquele valor que eu ganhava. Ai, dá uma resistência aqui. Eu vou falar forçada.
Tá, fala e vê, me fala o que é Eu que você não sou sentiu. boa o suficiente para ganhar aquele valor X que eu ganhava. O que é que soou pra você? Foi Que é que pesado. foi ruim, foi difícil, isso Foi ruim. é difícil porque parece verdadeiro ou porque tá injusto essa frase com você? Por que é que foi difícil? Ai, não sei. Mas deu vontade de chorar e apertar assim o coração. Acho que é injusto. Acho por ser injusto. Vamos lá. Mesmo que eu tenha sido injusta comigo, Mesmo que eu tenha sido injusta comigo. não me sentindo boa o suficiente Não me sentindo boa o suficiente para ganhar aquele valor, para ganhar aquele valor. eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu não me sinta boa o suficiente Mesmo que eu não me sinta boa o suficiente. e que isso seja injusto para mim. E que isso seja justo para mim. Eu sou injusta comigo mesmo. Eu sou injusta comigo mesmo. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu não me senti boa o suficiente Eu não me senti boa o suficiente para ganhar aquele valor. para ganhar aquele valor. Eu me sentia desconfortável. Me senti desconfortável. Embora racionalmente eu quisesse ter mais, Embora racionalmente eu quisesse ter mais, ganhar um valor confortável, ganhar um valor confortável, emocionalmente eu não conseguia. emocionalmente eu não consegui. Eu não me sentia boa o suficiente. Eu não me sentia boa o suficiente. E eu fui injusta comigo. E eu fui injusta comigo. Vamos lá, volta lá na cena. E repete agora de novo, tá? Vamos ver se vai mudar a sensação. Por que que você tá me dando Crianças, dava noite, vai lá pra sala. É, filho é assim, né? Filho chega na hora mesmo. Desculpa. Não, sem problema. Então vamos lá. Repete a frase, tá? Eu não sou boa o suficiente para ganhar aquele valor. Eu não sou boa o suficiente para ganhar aquele valor. Eu falo como se não fosse verdade, como se fosse, para mim é indiferente, eu não ligo. É uma frase que não vai perdendo sentido, é isso? É, Vamos lá. Então vamos inverter a frase agora, tá? A gente vai testando de várias formas. Agora é, eu sou boa o suficiente para ganhar aquele valor. eu sou boa o suficiente para ganhar aquele valor. Não foi verdade, não. Ainda não, né? Não. Mas a gente vai se aproximando, tá? Desse... Quanto mais a gente limpar esse sentimento de inferioridade, mais você vai conseguir dizer isso com verdade, com propriedade. Ainda não chegou lá, tá? Tudo bem, tá tudo bem. Então, estamos no caminho. Então a gente já conseguiu falar, né? Eu não sou bom o suficiente para ganhar aquele valor e já sou uma coisa assim, não faz tanto sentido assim. Então isso para mim já é um grande progresso. Tá? Já está progredindo bastante. Então vamos lá. Vamos bater no ponto do cara. Mesmo que seja difícil para mim, Mesmo que seja difícil para mim, sentir que eu sou bom o suficiente sentir que eu sou boa o suficiente para ganhar aquele valor que eu ganhava. para ganhar aquele valor que eu ganhava. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que seja difícil para mim, Mesmo que seja difícil para mim, me sentir bom o suficiente, me sentir boa o suficiente, merecedora merecedora de ganhar aquilo que eu ganhava. de ganhar aquilo que eu ganhava. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto dificuldade Eu sinto dificuldade de me sentir bom o suficiente de me sentir boa o suficiente para ganhar aquele valor. para ganhar aquele valor. Tem algo dentro de mim Tem algo dentro de mim que fica me dizendo que fica me dizendo que eu não mereço, que eu não mereço, que não é para mim, que não é para mim, que eu não sou bom o suficiente.
que eu não sou boa o suficiente. E eu me sinto desconfortável ganhando aquele valor. E eu me sinto desconfortável ganhando aquele valor. Eu não consigo dizer Eu não consigo dizer que eu sou bom o suficiente para ganhar aquele valor que eu sou boa o suficiente para ganhar aquele valor. e me sentir plenamente confortável com isso. E me sinto plenamente confortável com isso. Eu não consigo dizer isso e me sentir confortável. Não consigo dizer isso e me sentir confortável. Parece que tem algo de errado. Parece que tem algo de errado. Algum sentimento lá dentro de mim de inferioridade. Algum sentimento lá dentro de mim de inferioridade. Que fica me dizendo o contrário. E fica me dizendo o contrário. Que eu não posso me sentir confortável com isso. Que eu não posso me sentir confortável com isso. Ok? Vamos parar um pouquinho agora para a gente avaliar de novo, tá? Passou de novo alguma coisa? Senti alívio. No início eu senti uma pressão aqui, um aperto, mas agora foi liberando. Tá. Volta, fala de novo a frase, tá? Eu sou boa o suficiente para ganhar aquele valor. Vamos ver como é que você sente a frase agora. Repete ela. Eu sou boa o suficiente para ganhar aquele valor. Foi melhor, mas ainda deu um aperto aqui na garganta. Vamos fazer mais um pouquinho, tá? Então a gente está tirando as camadas das emoções, tá? E depois que a gente fizer essa rodada, eu vou dar uma instrução para você ir mais fundo nisso e ver se a gente consegue, se você consegue depois, né, sozinha, erradicar esse sentimento, tá? Erradicar de uma vez por todas, e você poder falar isso com propriedade, tá bom? O que é que surgiu na garganta? O que é que você sentiu na garganta? O que você disse que surgiu quando falar essa frase? Tipo, travou assim, sabe? Vamos lá. Mesmo que eu sinta Mesmo que eu sinta esse travamento na minha garganta, esse travamento na minha garganta, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu não consiga dizer Mesmo que eu não consiga dizer que eu sou bom o suficiente para ganhar aquele valor, que eu sou boa o suficiente para ganhar aquele valor, eu me perdoo. eu me perdoo. E me aceito profundo e completamente. E me aceito profundo e completamente. Eu não sou bom o suficiente Eu não sou boa o suficiente para ganhar aquele valor. para ganhar aquele valor. É como se tivesse algo dentro de mim que me dissesse isso. É como se tivesse algo dentro de mim que dissesse isso. Quando eu tento falar para mim mesma Quando eu tento falar para mim mesma que eu sou bom o suficiente para ganhar aquele valor, que eu sou boa o suficiente para ganhar aquele valor, surge alguma resistência dentro de mim. surge alguma resistência dentro de mim. Um travamento na garganta. Um travamento na garganta. Algum sentimento contrário. Algum sentimento contrário. Sentimento de inferioridade. Sentimento de inferioridade. Crenças dentro de mim. Crenças dentro de mim. Emoções negativas. Emoções negativas. De situações do passado. E situações do passado. Que ainda não me deixam sentir plenamente confortável. Que ainda não me deixam sentir plenamente confortável. Para ganhar aquele valor. Para ganhar aquele valor. Vamos testar de novo, tá? E a gente vai aos pouquinhos, vai testando e vai fazendo. Vamos lá. Eu sou bom o suficiente para ganhar aquele valor. Eu sou boa o suficiente para ganhar aquele valor. Nossa, diminuiu muito aqui. Já fluiu. Mais, né? Uhum. Então, aos pouquinhos a gente está tirando camadas e camadas dessa sensação, tá? Mas aí eu queria te dar uma orientação aqui para a gente encerrar, porque já está chegando aqui no finalzinho do tempo da live. Você pode fazer esse exercício que a gente está fazendo, é de você falar que você é bom o suficiente e ir trabalhando nas sensações que vão surgindo no seu corpo, até que você fale e não surja mais nenhuma sensação negativa. Então você fala, vê onde é que está a sensação, faz EFT para aquilo. E isso vai liberar essas camadas de sentimentos de inferioridade que estão dentro de você. Tá? A outra forma de você fazer isso, e pode até ser que resolva o problema, não sei se vai resolver ou não, tá? Mas a forma mais aprofundada de você resolver isso de uma vez por todas é você pegar mais memórias do seu passado
que trazem sentimentos de inferioridade. A gente tratou um hoje lá na infância, né, com seus tios, com seus primos. E aí você falou também que tem coisas da sua mãe. Então, faz uma investigação mais profunda nesse histórico de memórias que possam ter contribuído para a sensação de que eu não sou bom o suficiente, eu não estou preparado o suficiente, enfim. Lista essas memórias, escreve num papel. Depois começa a aplicar EFT para limpar uma por uma. Sem se preocupar, tá, com essa sensação de ser boa o suficiente ou não. Sem se preocupar com isso, só limpa essas memórias, vai limpando. Essas memórias vai ter tristeza, vai ter rejeição, vai ter talvez mágoa, enfim, vários sentimentos negativos, sentimentos de inferioridade. E você segue limpando essas experiências, vai limpando. E aí depois que você limpar umas 3 ou 4 experiências dessas, você volta para essa frase. E aí você repete para você, eu sou bom o suficiente para ganhar aquele valor. E aí sente no teu corpo se isso está reverberando ou não. Quando você conseguir limpar nesse ponto de você falar que você é bom o suficiente para ganhar aquele valor e não sentir mais nenhum desconforto, aí você pode até aumentar o valor. Você pega esse valor que você falou, fala assim, bom, esse eu já estou me sentindo bom o suficiente, mas será que se eu aumentar 30%, falar essa frase, será que eu ainda vou me sentir bom o suficiente? Aí você aumenta aquele valor 30% e fala, eu me sinto bom o suficiente para ganhar aquele valor lá mais 30%. Para ir aumentando o meu termostato, né? Isso, e aí você vai aumentando esse seu limiar de conforto do seu termostato interno para você ganhar mais. E se surgir resistência, faz mais EFT, busca mais no passado memórias que possam ter contribuído para essa resistência e vai limpando. E quanto mais você limpar, mais você vai se permitir ganhar mais. Menos você vai se auto-sabotar. Mais você vai criar situações para você ter uma vida mais confortável financeiramente. Menos você vai perder dinheiro, né, para se punir, para voltar ao patamar do qual você se sente merecedora e boa o suficiente. Né? Porque é isso que acontece, como eu falei no começo da sessão. A autossabotagem pode acontecer de várias formas. Uma das formas é eu nem consigo a oportunidade de ganhar aquele valor X. A outra forma de se auto-sabotar, eu até consigo a oportunidade, mas eu perco. A outra forma é, eu consigo a oportunidade, eu não perco, mas o meu dinheiro vai embora. Eu não sei o que acontece com ele. Ele acaba em coisa para consertar, eu empresto e ninguém me paga, eu faço dívida e pago e esse dinheiro vai embora todo para pagar juros. E eu vivo como se fosse uma pessoa que ganhasse menos do que aquilo, tá? Então é isso. Você tem alguma dúvida? Não, agora é só praticar. É isso aí. Obrigado, Fernanda, pela Obrigada participação. a você, André. Muito obrigada. E obrigada por estar abrindo esse espaço. Você é uma pessoa muito iluminada. Muito obrigada. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Nath.